Parabéns a você, parabéns a mim, parabéns a todos nós. Estamos completando hoje 461 anos de vida. Sabe que essa música é famosa, né? Caetano Veloso. E é só para a gente, aquela alma paulistana, mesmo para quem vem, mas muitos de nós somos imigrantes, né? Mas a gente se torna paulistano no coração, né? E hoje a gente está celebrando mais esse dia, esse privilégio de morar nessa cidade. Privilégio? Como assim privilégio? No ano passado, no começo do ano, nós iniciamos o ano também com uma série chamada Foi Dada a Largada, e eu preguei uma mensagem sobre a cidade de São Paulo. Foi dada a largada para amar São Paulo. Não sei se vocês se lembram, quantos de vocês estavam aqui. E naquela ocasião nós vimos que a cidade ela é um lugar onde concentra muita desgraça. Graves distorções sociais, injustiças, recursos que privilegiam minorias, violência, corrupção, tudo isso que a gente viu, fragmentação e o lucro e o prazer como as lógicas, muitas vezes, que dominam a cidade. Vimos também que a cidade é um lugar que é receptáculo da graça de Deus. Na cidade, a potencialidade humana, que foi dada por Deus para o ser humano, se multiplica. É uma concentração de progresso, com a devida inovação, descobertas, uma maior oferta de ocupação e trabalho, apesar de toda a crise, a cidade concentra essas oportunidades. Também com as dificuldades que nós temos na educação e saúde, temos oferta de educação e saúde, uma consciência maior dos problemas sociais, mas principalmente eu queria destacar hoje o papel do povo de Deus como mediador da graça de Deus na cidade. Nós vamos voltar a isso. Mas eu queria voltar um pouquinho na história da CB Moema. Nossa missão inicial, desde o início a gente colocou como manifestar Jesus em Moema e vizinhança ou arredores, visando a transformação da cidade pelo Evangelho. Nós sempre focamos na nossa missão o papel que nós temos como comunidade, como igreja aqui em São Paulo. À medida em que a gente foi crescendo e vivendo, e nos nossos valores, nós não excluímos a nossa visão de mundo, o nosso olhar para fora, para além da cidade. A cidade é o caldeirão, é o nosso laboratório, é onde nós estamos. A partir daqui, e aqui nós operamos, trabalhamos e Deus nos usa, mas durante esse tempo todo nós tivemos visitas de missionários, mensagens missionárias, e temos falado sobre que a missão da igreja não para simplesmente em São Paulo, mas, como Jesus mesmo disse, que nós temos que ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Portanto, quando a gente pensa nessa visão ampliada, a igreja que a gente quer ser, nós podemos então dizer que nós queremos ser uma igreja engajada na missão de Deus para essa geração, cidade e mundo. E daí saem, na realidade, dois focos da nossa missão. Primeiro é o foco da visão urbana, mas também uma visão global. No mês que vem, a partir do domingo que vem, inclusive, nós vamos estar olhando para o mundo em que nós vivemos. Pastor Marcos Amado vai estar falando sobre o nosso mundo dividido, né? O mundo Charlie, né? Que a gente tem que viver nele. É um mundo também plural, como nós vamos ver no último domingo, um mundo imprevisível, como vamos ver também no segundo domingo. Essa é a visão que nós temos que ter. Nós estamos no mundo e nós, como igreja, como povo de Deus, temos um papel também a realizar e participar do que Deus está fazendo no mundo. Mas hoje eu queria focar na nossa visão urbana. E eu vou parar um pouquinho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre da onde que a gente tira isso, né? E vamos voltar para Jesus. Jesus chorou 3 vezes. As Escrituras registram 3 choros de Jesus Cristo. O primeiro deles foi na morte de Lázaro, né? Não sei se vocês estão lembrando, João capítulo 11,
Quando Jesus chega a Betânia, as irmãs mandam o aviso de que o Lázaro estava muito doente. Maria, Marta e Lázaro eram os irmãos que moravam numa vila próxima de Jerusalém chamada Betânia. E Jesus chega lá e a Bíblia diz naquela ocasião que Jesus chorou, né? As pessoas que estavam em volta até comentaram, puxa, como ele amava o Lázaro. Na realidade, o texto indica o contexto que Jesus possivelmente estava chorando não apenas porque tinha perdido um amigo, que ele ia ressuscitar em seguida, mas ao ver o resultado do pecado e como resultado principal a morte e o sofrimento. E mais, a incredulidade, porque Jesus disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus, e as irmãs simplesmente, como todos nós, conseguiam enxergar aquilo que era óbvio, ou seja, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão, o meu irmão, não teria morrido. É assim que a gente funciona, muito no concreto, muito no controle, muito nos meios que a gente escolhe para Deus agir. Mas Deus não usa os nossos meios, Ele age como Ele quer. E naquela ocasião Jesus chorou. Uma outra vez que, não nos evangelhos, mas o livro de Hebreus nos diz que Jesus chorou, foi quando Ele encarou a sua morte. Lá no Getsemane, a sua morte iminente, que Ele clamou ao Pai, e Hebreus diz que Ele chorou, com lágrimas. Hebreus 5, 7. Ao encarar e pensar naquilo que Ele ia sofrer, né? E por último, Jesus chorou pensando numa terceira morte. Essa é a morte da cidade, sede de Israel, do coração do povo, da identidade, da herança espiritual, a cidade que Deus escolheu, deu a Davi, e lá foi construído o templo onde Deus se manifestava. A presença de Deus na sede de Israel, no templo, na cidade de Jerusalém. Isso aconteceu quando Jesus se aproximou da cidade, e nós temos esse texto lá em Lucas 19, e eu vou ler. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, isso aconteceu no ano 70, a rodearão e a cercarão de todos os lados. O general Tito conquistou, derrubou, queimou, destruiu a cidade de Jerusalém. Depois ele virou imperador, alguns anos depois, de Roma. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jesus chorou quando se aproximou de Jerusalém. Agora, mais importante do que o choro de Jesus é o que veio antes e o que vem depois, porque aí a gente entende o sentido e a intensidade dessa ocasião. O que acontece exatamente antes? Jesus está chegando em Jerusalém e o povo está estendendo os seus mantos para ele pisar. E dizendo, Hosana, bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Filho de Davi. O povo em júbilo, clamando, alegre, porque Jesus estava chegando na cidade. E quando Jesus chega na cidade, para entrar na cidade, ele olha a cidade descendo a colina e ele chora. E o que acontece logo depois? Ele entra na cidade, vai até o templo e descobre que lá no templo estavam as mesas, o pessoal vendendo os animais, vendendo todos aqueles artefatos religiosos, ganhando dinheiro dentro do templo. E ele então faz um chicote, derruba aquelas mesas, expulsa os vendedores, aquele comércio, e diz, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. No meio desses dois eventos, do triunfo, da glorificação, da celebração, da recepção triunfal que ele recebe do povo,
E em seguida, ida ao templo, e de uma maneira assim muito dura, enérgica, ele então expulsa, derruba as mesas e dá esse veredito: vocês transformaram o templo, a casa do meu pai, num covil de ladrões. No meio disso, ele para na entrada da cidade e chora. Por que Jesus chora? Por muitos motivos. Mas eu queria destacar principalmente o fato de que Jesus se aproximava da razão pela qual ele veio. Ele ia ser entregue aos principais sacerdotes, seus chefes, ele ia ser julgado, ele ia sofrer a maldade, a injustiça, a violência da cidade, na mão daqueles que lideravam a cidade. Mas não somente isso. Alguns anos antes, Jesus, numa outra viagem a Jerusalém, tinha declarado, quando na visita ao templo, disseram para ele: o senhor não está vendo que templo majestoso? Ele disse: pois é, derrubem esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Foi um bafafá tremendo, porque as pessoas pensavam que ele estava dizendo que tinha que derrubar o templo de Jerusalém, que era um símbolo, né? Era um motivo de orgulho e da identidade nacional. Mas ele está se referindo à sua morte, ao seu corpo, que seria imolado e em 3 dias ele ressuscitaria. O que está acontecendo quando Jesus chega em Jerusalém e chora é porque ele sabe que a paz, como ele diz, se você compreendesse aquele que traz a paz e a oportunidade, no final da passagem que nós lemos, que Israel, que o povo da cidade não reconheceu o que Deus lhes deu. A paz na pessoa de Jesus, anunciando a paz, o Evangelho, e a oportunidade perdida. Por outro lado, Jesus chega à cidade para fazer uma transformação, uma mudança de paradigma. Porque o templo, o centro da vida do povo de Deus não vai ser mais uma cidade do ponto de vista assim, geográfico. Jerusalém não vai ser mais o polo de onde a revelação de Deus vai atingir o mundo, através de um povo escolhido. E nem mais o templo de Jerusalém é a sede, é o centro de onde vai sair a verdade. Deus vai falar e Deus vai se encontrar com o seu povo. Não. Jesus é esse templo. Ele passa a ser o centro da vida. Ele passa a ser o polo de reconstrução e de renovação, não somente do relacionamento do povo de Deus com Deus, mas também da renovação do mundo a partir de qualquer cidade. É interessante porque o livro de Atos, Lucas, que foi dos 4 evangelistas o que deixou isso mais claro, mostrando, inclusive no momento, capítulo 9, que diz que Jesus, a sua face estava como quem ia para Jerusalém. E isso chega no capítulo 19, ele entra na cidade, como nós lemos aqui, ele chora. Para Lucas, o movimento da vida de Jesus, do ministério de Jesus, era um crescente caminhar até o clímax para entrar na cidade e começar algo novo, uma transformação, a partir da destruição, da desconstrução do que havia e a substituição por Ele mesmo. Ele passa a ser o centro da vida. Ele passa a ser o templo. Ele é a presença de Deus. Ele que veio habitar entre nós. Jesus passa a ser a resposta. Por isso é que ele, conversando com a mulher samaritana, disse que não nesse templo de Jerusalém, nem onde seus pais samaritanos construíram um templo alternativo no Monte Gerizim, mas chegou a hora em que Deus será adorado em espírito e em verdade. Cristo é o mediador. Ele é o templo. Ele é o polo, ele é o centro. É ele quem vai produzir vida em abundância em qualquer lugar e a partir da cidade. O livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, é o Evangelho penetrando uma sucessão de cidades. Jesus foi uma pessoa com a mentalidade urbana assim, muito urbana.
Mas Paulo, dentro da esfera do Império Romano, nas suas viagens, deixa isso claro, porque na estratégia missionária de Paulo, ele alcança cidades. Porque cidades influenciam o seu ao redor. E então interessante é isso, que quando não acontece na cidade, alguma coisa está acontecendo, Lucas, o autor de Atos, pontua isso, para mostrar que dessa vez isso está acontecendo, esse milagre, esse fato é na zona rural. Porque quando ele não diz, é porque está na cidade. A cidade tem tudo a ver com Deus. Deus é um Deus que está caminhando, levando a história do mundo de um jardim até a Jerusalém Celestial, que é a cidade ideal. O mundo, a história vai terminar como nós a conhecemos. O clímax da história se dá quando a cidade celestial descer, Jerusalém Celestial. Então Jesus veio começar essa renovação da adoração, do culto, da vida dos seres humanos, do povo, e também uma renovação da cidade. Qualquer cidade. Quando você lê o livro de Atos e chega falando sobre Éfeso, a cidade de Éfeso, que Paulo ficou pregando lá mais de 2 anos, a revolução que acontece naquela cidade. Ídolos são queimados, o comércio religioso eles começam a perder dinheiro. E aí a perseguição vem, porque é sempre assim. Quando o poder de Deus, o Evangelho, começa a quebrar as estruturas de poder terrenas, haverá perseguição. Nós devemos nos perguntar, hoje, no século XXI, na cidade de São Paulo, se nós, que nos dizemos seguidores de Jesus, não estamos sendo muito perseguidos, deve ter alguma coisa errada. Porque a quantidade de evangélicos dessa cidade não está fazendo muito efeito. Pelo contrário, a violência aumenta, a corrupção aumenta, algo está errado, algo está faltando. Será que hoje, São Paulo, a gente poderia dizer de São Paulo, assim como Jesus falou a respeito de Jerusalém, se você compreendesse nesse dia aquele que traz a paz, quem que traz a paz, o shalom de Deus para a cidade, senão o corpo de Cristo, a igreja, o povo de Jesus? Será que podemos dizer de São Paulo também, não reconheceu a sua oportunidade? Será que São Paulo está tendo oportunidade? Está ciente dessa oportunidade? Ela é visível e perceptível? Ou o Evangelho se tornou irrelevante e as igrejas motivo de chacota? Isso é que precisamos perguntar 1 ano depois daquela mensagem. 1 ano depois. Será que algo mudou, piorou ou melhorou? A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para nos consolar, para nos exortar, para nos animar e nos ensinar. Paulo escreveu sobre isso. E é por isso que eu gostaria de voltar um pouco para uma experiência que o povo de Deus viveu no exílio babilônico. Quando o povo de Deus foi enviado, Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém e levou toda a elite, os artesãos, a liderança, quem sobrou, quem não foi morto, os melhores, os jovens, os fortes, os bonitos, foram todos para o exílio. Deixaram lá os idosos, as pessoas doentes, crianças pequenas, os indefesos. Eles ficaram. Os melhores foram levados para servir lá como escravos. Essa era a política da Babilônia. E nessa ocasião, o povo estava vivendo 2 opções. E opções oferecidas pela elite que estava no poder. Por um lado, a elite da Babilônia. As autoridades da cidade da Babilônia tinham só um desejo ao trazer esse povo para lá. Um desejo que eles assimilassem os seus valores, a sua política,
a sua religião e perdessem a sua identidade nacional. Aliás, isso é feito até hoje. Algumas das guerras e conflitos que nós estamos vivendo hoje no mundo foi fruto de forçar uma assimilação, uma ocupação forçada de regiões que outrora pertenciam a determinada etnia, a um determinado povo ligado àquela terra. A Europa vive isso, especialmente o leste e centro da Europa. Porque acabou se forçando uma convivência que não era natural. Então, os líderes da Babilônia tinham esse desejo, que o povo que fosse levado para o cativeiro, foi levado, perdesse a sua identidade cultural, espiritual. Mas havia uma outra influência, e a influência dos falsos profetas, inclusive que já tinham trabalhado antes, quando eles anunciavam que Jerusalém, ou Judá, o Reino do Sul, não seria invadido, não seria destruído, que Jerusalém não cairia. Os falsos profetas estavam anunciando paz. Confie em Deus, Deus é maior. Sabe aquele papo? Deus, mas Deus é maioria. E vai por aí afora. E Jeremias estava dizendo, não. Deus está dizendo que o castigo vem. Nós vamos ser levados para o cativeiro. Nossa cidade vai ser destruída. Então os falsos profetas já eram conhecidos, mas eles não ficaram apenas em Jerusalém. Surgiram falsos profetas também na Babilônia, que começaram a dizer o seguinte: Deus prometeu que daqui a 70 anos ele vai restaurar Israel, vocês vão voltar, porque essa é a profecia. Então, não comprem, não construam, não façam nada, vivam uma vida reclusa, isolada, um gueto, porque nós vamos voltar. Não se misturem, não se influenciem, fiquem separados, santos, preservados, por causa da herança, do perigo que a herança espiritual vai correr, se a gente não fizer isso. Jeremias ainda estava em Jerusalém, e ele, inspirado por Deus e conhecendo o seu eleitorado, escreve uma carta, que está lá em Jeremias, capítulo 29, versículos 1 a 23. Ele manda uma carta para o povo que foi levado cativo, porque essas opções não são de Deus. Nem assimilação, nem acomodação ao mundo, nem perder a identidade espiritual, também não é viver num gueto, separado, recluso, santo, numa redoma. Jeremias então diz que tem uma terceira via. E o texto de Jeremias diz o seguinte, eu não vou ler o capítulo de 1 a 23, apenas esses versículos. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Nós vamos ler o resto depois. Mas eu queria parar nessa primeira parte, quando Jeremias descreve que tipo de relação o povo no exílio deve ter com a cidade da Babilônia. Isso tem a ver com a gente. Porque nós também vivemos numa espécie de exílio. A nossa pátria, Paulo escrevendo aos Filipenses, diz, está no céu. Nós somos cidadãos do céu. Aqui não é, como a gente cantava, os antigos sabem, aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu. Conhece? Como é que termina? Jesus já preparou. Esse é antigo, hein? Esse aí é antigo. E a gente é formado com essa mentalidade, e não está errado. A nossa pátria está no céu. É para lá que nós vamos, lá para o céu, sim, eu vou. Acontece que essa visão do além e um evangelho que prega simplesmente um bilhete para o céu está deixando fora a essência do evangelho. A essência do evangelho é a encarnação. Deus não falou do céu com um megafone, ele desceu à terra e se encarnou. Aliás, João capítulo 1 diz que
Jesus veio, Deus se encarnou, Ele habitou, Ele armou a sua tenda entre nós. E vimos a sua glória, glória como do Filho único do Pai. Encarnado, dentro da cultura, vivendo como tal, em carne e osso, comendo, dormindo, sofrendo, tudo que um mortal sofre, Jesus passou, com muita intensidade. Então, quando Jeremias diz, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, Jeremias está chamando a nossa atenção para o fato de que nós somos peregrinos, mas peregrinos enraizados. E a implicação para nós é muito interessante. Quando nós pensamos em São Paulo, Deus ama essa cidade. Deus ama a cidade, Deus ama São Paulo. E Deus está aqui em São Paulo resgatando pessoas da cidade, a população de São Paulo, do mal. Deus está fazendo essa obra. Há muita gente nessa cidade, como há em outras cidades, que Deus está resgatando. Ele está ativo. Ele está aqui. E Ele não vai embora. Ele não está de mala pronta. Deus não vai embora. Ele não vai deixar a gente aqui na mão. Ele está na cidade. Ele ama a cidade. Ele está trabalhando e operando na cidade. Resgatando. Salvando. E a segunda implicação é que Ele nos escolheu para viver aqui. Ele nos colocou aqui. Você pode dizer, não, foi minha firma que me transferiu. Deixa eu contar uma coisa para você. Ele só usou a sua firma. E quem paga o seu salário é Deus. Ele está só usando a empresa. Mas Ele que está sustentando você. Ele quem está fazendo tudo. O processo todo. E Ele nos escolheu para viver nossa cidade. Com pelo menos 2 propósitos. Isso, a gente volta para o texto. Porque os profetas falsos diziam, daqui a 70 anos nós vamos voltar. Mas quando nós lemos Jeremias diz assim, Deus tem planos para vocês. Planos de paz, planos de prosperidade. Deus tem o melhor para vocês. Mas os falsos profetas pegam essa frase da caixinha de promessas e colocam fora de contexto. E eles dizem, já que é assim, então deixa cair. Vamos sobreviver. Porque o negócio vai ser lá mesmo. E a gente passa a ter uma atitude em relação à vida na Terra meio que esquizofrênica. Porque a gente está aqui, a gente depende daqui, a gente vive para aqui, a gente trabalha e dá duro, mas ao mesmo tempo com aquela sensação de que não está legal. E uma parte do problema que a gente vive é que a gente tem dificuldade de aprender, esse é o primeiro propósito de Deus, a depender de Deus para o amanhã. Voltando para Jesus. Não é um templo. Não é uma denominação, não é uma igreja, não é uma religião, é Cristo. É Ele que é a nossa paz, é Ele que é o nosso centro, o nosso eixo, é Ele quem dá estabilidade. Não é a cidade, não é o governo, não são as leis, não é a polícia, não é a empresa, não é a multinacional, não é a Davos, não é nada disso, é Jesus. E quando nós colocamos a nossa esperança na presidenta, ou no governador, ou no prefeito, ou quem quer que seja, nós nunca estaremos satisfeitos. Mas Deus quer nos ensinar a viver na cidade, aprendendo a depender dEle para o amanhã. Sair de manhã, em casa de manhã, ou dar um beijo no filho, dar um beijo na filha, no marido, na esposa, e ficar com o coração tranquilo, porque sabemos que Deus nada faz que não tenha sentido. Que Deus é bom, e que a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade
de geração em geração. Aprender a viver dele, dependendo dele para amanhã, significa não ficar entrando nesse alarmismo que tomou conta do Brasil. Nesse pessimismo, nesse ceticismo que tem as suas causas. Aprender a viver dependendo dele para amanhã significa saber que nada pega Deus de surpresa, nem o PT. Mas o outro propósito é abençoar os que vivem aqui e agora. Esse é o segundo propósito, para o qual Deus nos colocou, nos escolheu para viver em São Paulo. Viver para abençoar. Quando Jesus pregou o famoso Sermão da Montanha, ele, lá no meio do sermão, diz que não se pode esconder a cidade colocada sobre a montanha. Há muito simbolismo nas palavras de Jesus. Porque essa cidade colocada sobre o monte é uma metáfora para o povo de Deus. E quando a gente pensa em Jerusalém Celestial, a gente tem que entender a cidade não como um lugar simplesmente físico e geográfico, mas uma comunidade de pessoas. Nós somos gente, nós estamos aqui agora. Essa cidade colocada sobre um monte, no contexto do Sermão da Montanha, significa que Deus está nos chamando, nos recrutando para viver desta forma. Já renovando essa cidade terrena com os valores do céu, com os valores do Sermão da Montanha. E isso significa abençoar os que vivem aqui, inclusive os que nos perseguem. Peregrinos, mas enraizados. Peregrinos, mas enraizados. Mas o texto continua: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento. Multipliquem-se, que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Uma outra dimensão ou recomendação, aliás, uma ordem de Deus através do profeta para o povo que estava no exílio, tem a ver com o fato de você constituir família e ampliar, estender, expandir essa família. Sexta-feira à noite eu tive o privilégio de estar nas bodas de ouro do seu Francisco e da dona Marlene, os pais do Paulinho de Laurentiis, 50 anos de casado. Eles, quando casaram, não conheciam Jesus. Tinha uma religião, mas não era algo vivo. Mas Deus os alcançou. E eu fiquei pensando, até falei isso lá. Apesar da expectativa de vida do brasileiro estar aumentando, o número de casamentos que permanecem está diminuindo tragicamente. O fato das pessoas viverem mais não significa que o número de bodas de ouro aumentou, até bodas de prata. Pelo contrário. Então a pergunta que a gente tem que fazer aqui, obviamente não é multiplicação, porque eu já disse, porque se multiplicação biológica transformasse uma cidade, São Paulo estava santa. Porque o que tem de crente aqui nessa cidade, mas não é assim. Pelo contrário, eu acho que o texto está querendo nos comunicar aqui é que nós precisamos constituir famílias de Deus e famílias para Deus. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é que tipo de casamento, que tipo de família a gente tem que constituir. A ideia do casamento foi ideia de Deus. Quando nós lemos Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que esse é um grande mistério. O relacionamento de marido e esposa, mas ele diz, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Em outras palavras, o casamento,
a relação conjugal, homem e mulher, no casamento, deve ser um espelho, um reflexo da unidade entre Deus e o seu povo, Cristo e a igreja. É uma unidade espiritual, profunda. Tão profunda que nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Aliás, quando a gente lê lá em 1 Coríntios 15, que no final a morte é tragada, enfim e tal, Pai, diz até que Deus seja tudo em todos. Um texto misterioso. Não se trata de um panteísmo, não significa que nós vamos perder a nossa identidade individual, fomos criados indivíduos. A imagem e semelhança de Deus. Mas existe uma dimensão de unidade, de comunidade, de mútua interdependência, de ligação de alma, de espírito, que a gente está só começando a experimentar. Mas esse é o alvo de cada casamento. Cada casamento. Cada família que é constituída. Ela é constituída para refletir a unidade e o amor de Deus. Está faltando isso. Famílias e casais que permanecem em fidelidade. Que duram. Que decidem que vai dar certo. Amor significa decisão, compromisso, constância. Nós teremos muitas razões para romper, mas apenas uma para não romper. É o significado, a origem, o propósito do casamento. Pois o casamento existe para revelar que Deus é um e não pode ser dividido. Que o amor de Deus não falha. Que o amor de Deus se renova todos os dias. O casamento é uma oportunidade para a gente não somente proclamar isso, mas viver, aprender isso na prática. Porque Deus nos perdoa muitas vezes por dia. Deus nos ama incondicionalmente. Deus não nos abandona quando nós fazemos algo, falamos algo que o desagrada. Ele não bate a porta, não vai embora, não faz a mala e vai pro hotel. Ele não vai para a casa da mamãe. Deus fica. E o casamento hoje, casamento entre cristãos, precisa ter essa dimensão séria, de compromisso, de permanência, de luta para vencer o problema. Que problemas haverá? Fidelidade. Nós não temos. Isso tudo vem pela graça de Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Aquele texto lá, Jeremias 29, está lá no meio. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Em Jerusalém, no exílio, não importa a cidade que for, Deus está presente. Mas que tipo de filhos? Porque a Bíblia diz, a palavra de Jeremias, filhos que também produzam filhos. Que tipos de filhos? Filhos que amam e servem a Deus. Filhos que... E olha, gente, aqui a gente tem um programa infantil fantástico. Pessoas dedicadas, preparam, estudam, estão lá com seus filhos, 0 a 10, está lá. Pré-adolescentes, adolescentes, estão recebendo a palavra. De alguma forma eles estão recebendo, na linguagem dele, com os métodos que vão deixá-los ligados, entendendo os princípios da palavra de Deus. Esse é o nosso papel. Nós estamos fazendo isso aqui. Mas pais, seus filhos vão para casa e eles têm que ver isso em casa. Pergunta para o seu filho o que ele aprendeu. E eu sei que vocês recebem orientação, vocês recebem o que está sendo ensinado aqui. Mas eles vão chegar em casa e vão ver se a igreja, ou o culto, ou o domingo, porque a igreja não é isso, a igreja somos nós. Se esse momento separado e reservado, importantíssimo na vida da família cristã, se ele tem continuidade segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A igreja, nós, essa equipe de professores, de voluntários, que não ganham nada para isso,
E às vezes seu filho dá trabalho. E dá. Você acha que ele não dá? Conversa, depois pergunta. E vai lá e agradece. Agradece. Às vezes a gente escuta uma ou outra história de que algo não foi bem, de que algo não funcionou, de que houve alguma dificuldade, sempre acontece. Onde você coloca a gente junto, alguma coisa pode dar errado. E nessas horas a gente pula como pais. O cabelo sobe, né? Os olhos ficam injetados, sai fumaça pelo nariz, fogo pela boca. Mas quando não houver nenhum problema, aproveita e vai lá e diz muito obrigado. Abraça a tia, o tio, voluntário. Manda um e-mail. Ela não manda para você um e-mailzinho dizendo que seu filho está estudando? Colocando você a par? Responda o e-mail, diz obrigado pelo cuidado. Muitos de vocês têm feito isso. Graças a Deus. Há consciência, há reconhecimento. Mas os filhos voltam para casa. E eles precisam ver pais que vivem essa realidade. E filhos que valorizam mais o eterno que o temporal. Eu vejo uma preocupação excessiva hoje com educação, saúde, todas as preocupações muito válidas, segurança, enfim, né? O filho espirrou, você já liga para o médico, né? O médico, 11 horas da noite, o coitado lá está tentando dormir, e você, meu filho espirrou. Assim, hoje nós temos uma preocupação excessiva com várias coisas que são importantes. E a gente quer dar para o filho oportunidade de lazer gostoso, a gente quer dar para ele o melhor. E nós fazemos o melhor e devemos fazer o melhor. Mas será que as nossas crianças que estão crescendo nos nossos lares, estão captando a ideia, a noção de que realmente essas coisas têm valor, mas maior valor tem aquilo que é eterno? Porque todas essas coisas são passageiras. Você sabia que a Disney um dia vai pegar fogo e derreter? Está escrito no Apocalipse. Então, se você não foi ainda, vai. Leva seu filho. Mas, você entende o que eu quero dizer? Como é que o seu filho vê você usando dinheiro? Será que ele vê a sua preocupação com quem precisa? Ele vê em casa você dividindo, repartindo, estimulando, mas com a sua vida. Ele vê você contribuindo para missões. Ou nas bodas de ouro, agora do São Francisco e Dona Marlene, no convite tinha lá um quadradinho, lá, um papelzinho, né, aquela lista de presentes. Olha que maldade, hein? Vocês iam dizer que a lista de presentes dele foi lá Drogazil, né? Vocês são maus, hein? Não. A lista de presentes dele é a missão Portas Abertas. E eles disseram, se vocês quiserem completar a nossa alegria, doem, não nos deem presentes, façam uma doação para a missão Portas Abertas. Aqui está o diretor executivo da missão Portas Abertas, o Marco Cruz. Se você quiser saber mais sobre a missão Portas Abertas, ele pode depois falar com você. Ele está nos visitando hoje, e Milka, uma alegria ter vocês aqui. Por quê? E os nossos filhos precisam começar a ver a gente investindo nessas coisas. Ah, mas a gente está apertado. Não importa. Tira R$5. É o valor, é o que isso comunica. Valorizando mais o eterno que o temporal. Porque nós vamos embora. A cidade fica, nossos filhos ficam. Né? Eu não vou estar aqui quando São Paulo fizer 500 anos. Aí eu teria 109, sei lá. Mas vários de vocês vão estar aqui quando São Paulo fizer 500 anos. Mas vocês também vão. Os nossos filhos, os nossos netos vão ficar. Essa é a ideia. De produzir famílias, filhos, para Deus.
É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E por último, busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Opa, tem uma pegadinha aí. O que isso significa na prática hoje? Queria destacar 3 coisas. Primeiro, a ideia aí é de cidadãos que encarnam os valores do reino de Deus na cidade, na terra, onde eles estão. E Jeremias fala, orem em favor da cidade. Orem em favor da Babilônia. Orem, orem. Tem uma criancinha lá pedindo, já achou o papai, pronto, está tudo bem. Orem, intercessão. Será que a gente tem orado pela cidade de São Paulo? Temos orado nos pequenos grupos? Quando a gente se reúne para comer, nós lembramos naquela hora, de vez em quando eu almoço com alguém que lembra na hora de agradecer a refeição, Senhor, alimenta aqueles que não têm a possibilidade de estar nesse lugar, nesse restaurante, comendo essa comida aqui. Mas talvez uma parte da resposta dessa oração é a gente também se envolver em alimentar essas pessoas. No final do ano passado, nós fizemos um evento com uma missão ali no Campo Belo. Nós vamos continuar esse envolvimento de ajudar crianças, especialmente famílias, uma população empobrecida aqui, perto da gente. Nós vamos continuar como parceiros daquela missão. Mas precisamos orar em favor da cidade. E aí entra na missão, né? Porque o shalom de Deus, a paz, shalom no sentido de qualidade de vida, vida plena, é Jesus Cristo. E Jesus só vai ser entendido, muitas vezes, por um copo d'água, por uma roupa, por uma palavra. Eu não sei como é que você se você tem essa facilidade ou não, mas a gente tem muito carinho, eu fiquei feliz porque um dia minha mãe, que já faleceu, morava num prédio que eu moro, no 13º andar, eu estava no 9º andar, eu fui para lá primeiro, depois eu trouxe ela para ficar perto de nós, e finalmente, alguns anos depois, ela faleceu. Mas um dia o porteiro me disse, uma vez nós sempre compartilhamos comida, roupa e outras coisas com os funcionários do prédio, tratamos com muito carinho, para conversar, e um deles um dia falou assim, puxa vida, você faz a mesma coisa que a dona, o nome dela era Elizabeth, conhecida como Bebete, você faz do jeito que a dona Bebete fazia. Volta e meia ela mandava para a gente comida, colocava no elevador, dava para a gente coisas. O shalom de Deus é estendido na forma de atos, de ações, não apenas de palavras. As pessoas vão ouvir o Evangelho quando esse Evangelho tiver corpo, roupa, palavra, rosto, olhar, sorriso, abraço. E aí então, quando nós estamos envolvidos na missão de Deus, que é fazer discípulos de todas as nações, cidade por cidade, aí Jesus disse e acrescentou, e eis que estou convosco todos os dias. O problema é que a gente pega essa parte final da prosperidade e coloca como a razão de ser, e acha que o que Deus está dizendo é prosperidade a todo custo, de graça, para quem pedir e tiver fé. Isso é um absurdo. Essa não é a mensagem do Evangelho. A prosperidade é Jesus. A paz é Jesus. O shalom é Jesus. E nós precisamos encarnar isso na cidade de São Paulo. Eu queria terminar com esse resumo. O nosso mandato, aos 461 anos da cidade de São Paulo, em vez de nos retirarmos da cidade, nos isolarmos dentro da cidade, vivermos como um gueto dentro da cidade, ou de simplesmente nos utilizarmos, gastarmos, usarmos e exaurirmos a cidade naquilo que ela tem que ter. Dá, inclusive a água, que já está escassa, e a luz, que volta e meia acaba. Além de simplesmente usarmos e reclamarmos, o nosso mandato é fazer da cidade o nosso lar, cuidar da cidade,
abençoar os seus moradores, participar, acima de tudo, da obra que Deus está fazendo nos centros urbanos do mundo, começando aqui, onde Ele colocou você, onde Ele me colocou, onde Ele nos colocou. Como indivíduos, como famílias e como igreja. Esse é o nosso mandato. Peregrinos enraizados, famílias de Deus e para Deus, e cidadãos que encarnam o reino aqui e agora. Curva a sua cabeça, vamos pedir a intervenção de Deus na nossa vida e na cidade de São Paulo. Eu não sei o que é que Deus falou para você, eu não sei o que tem falado. Às vezes Ele falou algo que não estava no meu script, mas foi algo ali no meio que o Espírito Santo tocou no seu coração. Então essa é a oração que você deve fazer nessa hora. Entregue, confesse, peça ajuda, confie, perdoe, o que quer que o Espírito Santo tenha falado. Essa oração é sua. Vamos ficar alguns instantes em silêncio. Querido Pai, obrigado porque o Senhor não nos abandonou em São Paulo. Pelo contrário, o Senhor ama essa cidade e nos pôs aqui para servir e abençoar o Senhor e as pessoas. Obrigado pelo mandato que recebemos do Senhor. Obrigado porque Jesus é o Shalom, Jesus é a reconciliação, Jesus é a paz, Jesus é a vida abundante. É Ele. Ele é a resposta, Ele é o eixo, Ele é a referência, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Queremos, Senhor, falar menos sobre isso e viver mais. Individualmente, nos nossos lares e como comunidade. Pedimos nessa manhã a intervenção do Teu Espírito, a graça de Jesus Cristo, operando na nossa vida, para que esses valores, para que essa verdade, nós que vivemos como peregrinos aqui na terra, possamos ser sinalizadores, estender a Tua graça, começando por São Paulo. Obrigado pelos 461 anos que podemos comemorar hoje. Mas reconhecemos, Senhor, que essa cidade precisa de Jesus. E queremos, como Isaías, dizer hoje: eis-nos aqui, envia-nos a nós, nós já fomos enviados. Eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, o Senhor quer nos usar. Eis-nos aqui, muda o nosso coração, para que a gente possa viver de uma maneira diferente na cidade. Amém. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.